Olá, amigos! Estamos mais uma vez no programa Descomplicando a Vida. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, tirado do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. O tema é alegria. Aliás, é um tema que a psicologia positiva trabalha bastante porque está ligado aos sentimentos positivos. E os sentimentos positivos, eles trazem bem-estar para a pessoa, boa disposição, mais lucidez. E hoje, então, vamos falar desse tema baseado no Espírito Hamed. Ele vai dizer o seguinte: todos nós fomos criados pela divindade, pela divina sabedoria do universo para ser felizes, tanto no plano físico como no astral, e certamente por toda a eternidade. Bom, esta colocação dele já faz com que nós tenhamos uma visão diferente da vida, porque nós temos a tendência de acreditar que o sofrimento, que a dor prepondera na existência do ser humano. Aí que está, se você analisa do ponto de vista material, do ponto de vista somente humano, parece que esta é a tônica da vida, sofrimento. No entanto, se nós somos criados simples e ignorantes, estamos num processo evolutivo, é natural que a falta de conhecimento, a falta de experiência, faz com que o indivíduo ele tenha comportamentos equivocados. Ele esbarra nos interesses de outras pessoas. Então, ele acaba gerando compromissos tanto com pessoas como com a sociedade. E aí sim vai advir o sofrimento, a dificuldade, a restrição que possa acontecer na vida dele. Mas veja, isto é para que o indivíduo desenvolva os seus potenciais, para que ele cresça, não é? Não é que a vida se resume, se restringe apenas a sofrimentos. Você vai encontrar pessoas do seu lado, pessoas familiares, que têm uma disposição boa, que acreditam na vida, que têm seus momentos legais, que passam uma maior parte do tempo de alto astral, né? Outras ficam mais de baixo astral por causa do que elas fizeram até agora com as suas vidas. Então, como ele está dizendo aqui, nós fomos criados pela bondade divina para a felicidade. Então, esta é uma determinação evolutiva, ninguém escapa disso, né? No entanto, nesta trajetória, no nível evolutivo que nos encontramos, nós temos ainda que resolver várias coisas, como também desenvolver os nossos potenciais latentes. Depois ele diz: a alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana, herança de sua filiação divina. Vamos pensar no seguinte: se nós somos criados pela inteligência suprema do universo, quer dizer que nós somos centelhas divinas, não é? Nós somos criaturas da inteligência. Então, nós não estamos destinados ao sofrimento eterno. Não existe isso. Então, é uma coisa passageira. Estamos destinados à felicidade, à medida que vamos vencendo os reveses naturais da existência e desenvolvendo os nossos potenciais latentes. Depois diz ele: na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos. Quando tomamos o leme de nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravo de algo ou de alguém. Isso pode parecer estranho, né? Você poderia dizer: mas espera, eu sou dono do meu destino, eu faço o que eu quero da minha vida. Mais ou menos, não é bem assim. É claro que, em última instância, você é a centelha divina, é a consciência em si mesmo, dirigindo a sua existência de alguma forma. No entanto, quando nós não temos ainda domínio sobre nós mesmos, quando estamos nesse processo de desenvolvimento e passamos pelo processo de socialização, quando reencarnamos, nós vamos incorporando valores sociais, valores materialistas, crenças, costumes, superstições, que de alguma forma o indivíduo introjeta, ele incorpora tudo isso e passa de alguma forma a pautar um pouco a existência dele. Então, quantas coisas nós fazemos que não são escolhas próprias, mas são induzidas por alguém, pela sociedade. Por exemplo, você pode ter tido um pai muito autoritário, que dizia o que você tinha que fazer.
Você, de repente, quando é criança, tem vontade de usar uma roupa, a sua mãe fala que aquela roupa não é para o tipo de passeio que você vai fazer. Então, você fez uma escolha, né, moveu a sua vontade e, de repente, ela diz que aquilo não é adequado. Isso pode deixar a criança confusa de saber fazer escolhas, né? Chega uma hora que ela pode ficar inibida e não conseguir fazer mais escolhas, discernir aquilo que é legal e que não é. Então, nós ainda somos influenciados pela sociedade intrafísica, que nós fazemos parte, como também pela sociedade extrafísica, pelos desencarnados que estão ao nosso redor, tanto benfeitores como malfeitores. E é claro que essa influência vai ser de acordo com a sintonia que nós temos com eles, né? Então, existe um certo consentimento nosso, consciente ou inconsciente. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos, reprisando isso daqui. Eu opto naquilo que eu quero fazer, né? E não aquilo que os outros estão impondo. E na medida do possível, que nós vamos percebendo essas influências, nós vamos fazendo decisões, refletindo, né, até ganhar autonomia naquilo que nós queremos fazer. Então pensa nisso. A sua vida é uma escolha pessoal, os outros estão escolhendo. Você adotou a tristeza ou o sofrimento porque você vê isso espraiado na sociedade. Você está sofrendo isso, é uma imposição, ou você tem momentos legais, gostosos na sua vida de alegria que você não sabe desfrutar. Porque, às vezes, o indivíduo desaprendeu socialmente a aproveitar as coisas boas que estão acontecendo em sua vida, por causa das influências que nós falamos. É interessante isso, né? Dentro da pessoa tem um movimento de querer buscar a felicidade, a alegria, de se expandir, de alterar a vida e, de repente, parece que ele se sente cerceado, com dificuldades. Mas é possível você começar a reaprender a ter momentos legais. Enquanto você pensa, se você quiser entrar no nosso site para ver os outros programas Descomplicando a Vida, entra no tvmundomaior.com.br e veja toda a nossa programação. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta no programa Descomplicando a Vida, falando hoje sobre alegria. E aqui o Hamed vai dizer o seguinte: a bem da verdade dizem os benfeitores espirituais, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrário à lei de Deus. Então, esta sujeição, ficar submetido a alguém, é contra as leis de Deus, né? Isso vai acontecer no nosso meio social por vários motivos, de emprego, subordinação de filho ao pai ou à mãe, né? Mas são condições temporárias e o indivíduo não pode perder a autonomia dele, senão ele vai se sentir um robô. Como que ele vai ficar confiante, ter autoestima, ser alegre, se ele fica à mercê de alguém que diga o que ele tem que fazer ou não fazer? É claro que isso vai gerar uma série de tormentos na personalidade. Depois ele diz, não há homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens. Essa daqui é uma citação de O Livro dos Espíritos. Muitas pessoas acreditam que, sentindo e pensando como os outros, serão mais aceitos e amados. Olha só, veja, aqui dá para entender um pouquinho a personalidade. Você já vê aí um sentimento de inferioridade. Se a pessoa se sente inadequada, sem valor, ela sempre vai achar o que o outro pensa ou faz como sendo melhor. Ora, se o outro faz tudo melhor do que eu, então eu vou copiar o outro. Talvez assim eu tenha um pouco de valor social, percebe? Então aí a gente vai observando como que a pessoa vai se moldando ao comportamento do outro, ou copiando, né? Ele copia o modo de se comportar, as ideias, as emoções, os trejeitos. Você vê isso, por exemplo, uma criança
copiando o comportamento dos pais, que é um modelo para ele, né? Que é bacana, que tem poder, etc. Mas um adulto, quando faz isso, mais ainda ele vai apagando o seu eu. Ele vai ficando sem importância, sem valor. E, desse modo, é claro que o outro parece ser mais importante. E, às vezes, ele não percebe que o outro também está sofrendo, tem os seus conflitos, está buscando outros modelos, porque ele também se acha inadequado. Olha que interessante isso. Bom, elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte especial, sapiencial, a sua sabedoria pessoal, que promove o encontro com a vontade de Deus. Portanto, observa mais a você mesmo, descubra os seus valores. Se você aprendeu a não olhar para si mesmo, achando sempre que o outro é melhor, isto é um aprendizado que você pode modificar e começar a aprender a se observar, a tomar contato com seus talentos, com as suas virtudes, com o seu posicionamento diante da existência e valorizar. Agora, quando nós falamos de valorizar, não quer dizer que você tem que ser melhor do que os outros, porque a pessoa que se subestima sempre vai ver o outro como melhor. Mas ele pode ter também outro comportamento pior, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo acha que tudo aquilo que ele faz não tem valor, é pouco. Ele precisa sempre fazer mais. E como é um desejo doente, o perfeccionismo, é uma meta inalcançável, a pessoa vai ficar infindavelmente tentando, sem chegar a lugar nenhum. Então, perceba isso, toma contato com os seus valores. Depois ele vai dizer aqui, a prova disso é o que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Não se conformar com este mundo, eu vou fazer aqui uma observação psicológica. Você não se conformar com o seu estado atual, com o seu comportamento. Se você está tendo uma existência satisfatória, se você está sabendo para onde está indo, você tem confiança em si mesmo, você está procurando se aperfeiçoar, maravilha. Agora, se você não está bem consigo mesmo, se você não gosta de alguma coisa que te põe para baixo, então não se conforme com isso. Modifique seu comportamento. Busque alternativas para você melhorar aquilo que não está bom. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de se comunicar, o que você precisa fazer? Um curso de comunicação, de oratória, onde você tenha que se expor, né? Você vai aprendendo isso, vai superando o sentimento de inferioridade ou a timidez, de modo a começar a ganhar confiança em si mesmo e deslanchar diante da existência. Diz aqui ainda o Hamed, a vontade de Deus, ou imago Dei, reside nas criaturas e representa um livro sagrado a ser desvendado na própria intimidade. Essa imago Dei, ou vontade de Deus, está dentro de nós, porque nós somos criados pela divindade. Então, essa divindade que está dentro de nós precisa se atualizar, como diz a psicologia humanista. Os potenciais internos precisam se atualizar, precisam se desdobrar. E como se dá isso? No enfrentamento da existência. Depois diz, sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si mesmo. A imagem de Deus é o si mesmo. Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente como o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Então, o si mesmo, ele é o centro da psique, que tem o inconsciente e o consciente. E dentro de nós está essa imago Dei, a vontade de Deus,
que nós precisamos descobrir. Se você quiser mandar um e-mail para o programa, você mande para descomplicando@tvmundomaior.com.br. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta hoje falando sobre alegria no programa Descomplicando a Vida. Nós vimos aí que o si mesmo é o centro da psique, né? É o inconsciente, mas o consciente. Do ponto de vista espírita, nós vamos entender o seguinte: o inconsciente são as nossas várias vidas, tudo aquilo que nós trazemos registrados dentro de nós. E o consciente é a nossa mente atual, é o nosso modo de entender a vida, de raciocinar, né? Como que nós lidamos com a existência? É o nosso consciente. A soma de tudo isso é a psique, aí mostra a nossa grandeza. E aqui o Hamed vai fazer a seguinte colocação. Ajustando esse conceito à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo do si mesmo. Jesus, ele reúne tudo isso, né? O inconsciente e o consciente, representando para nós essa grandeza. Porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. Jesus se identificou com a vontade de Deus. Em determinado momento, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Nós ainda estamos divididos, né? Está bem separado ainda o ego, a nossa consciência atual, nós temos ciência de algumas coisas, nós temos uma visão fragmentada da realidade, temos o inconsciente, todo esse conteúdo de experiências que ainda não temos acesso. Então você vai imaginar o seguinte, que o si mesmo, o indivíduo tem uma consciência mais ampla, porque tem o ego junto com este inconsciente. Tem um livro de Joana de Ângeles que ela fala que o inconsciente, tudo aquilo que nós temos de experiências passadas, vai se tornar consciente. E nós vamos, com a consciência, ultrapassar o nosso inconsciente. E aí você tem uma ideia da grandeza do espírito. Só que nós fazemos uma avaliação nossa mesma ainda muito fragmentada, muito pequena, muito limitada, muito humana, né? Então, essa ideia que o Hamed deu aqui de Jesus como representando o si mesmo, mostra a grandiosidade de que todos nós somos portadores, como centelhas divinas. Isso já é motivo de alegria, né? Sabe por quê? A sua condição atual de sofrimento, de necessidades, de relacionamentos às vezes complicados, são passageiros. São exercícios para o desenvolvimento pessoal. Nós vamos ultrapassar todas essas dificuldades, vamos crescer, né? E ter uma visão mais ampla da vida. Depois ele vai dizer o seguinte, não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior ou especial em relação aos demais. Ninguém aqui no planeta é maior ou menor do que o outro. Por exemplo, algumas pessoas que consideram Jesus como Deus, isso faz parte de outras religiões que têm uma conceituação para nós equivocada. Jesus não teve uma criação diferenciada de nós. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Jesus é um espírito superior, porque já teve a sua evolução, realizada em outros planetas que não aqui na Terra, e por isso que se apresenta para nós como essa envergadura, não é? Parecendo um Deus, como muitas religiões o denominam. Então ele está dizendo aqui, Jesus de Nazaré não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram sua missão sem murmurarem e chegaram mais depressa. Isso é uma citação do Livro dos Espíritos. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. Então, ele ultrapassou o modelo que nós temos de comportamento. Então, olha que interessante. Jesus serve de modelo e guia porque é um espírito bastante aperfeiçoado, bastante desenvolvido. Então, ele é o modelo de como nós devemos fazer. Nós temos modelos sociais. Por exemplo, falei no primeiro bloco. Você pode imitar o seu pai em alguns comportamentos que você não sabe como fazer.
Então, ele pode mostrar, por exemplo, como enfrenta uma situação difícil. Ele pode se mostrar enfraquecido, chorão, ou pode se mostrar uma pessoa determinada, que não se intimida com a dificuldade. Então, isso é um modelo que você copia para saber como fazer, né? Chega uma hora que nós vamos desenvolvendo os modelos pessoais, mas isso é só um exemplo para pensar no modelo Jesus Cristo. Muito bem. Jesus, então, superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. Ele mesmo diz que nós poderíamos fazer o que ele faz e até mais. Nós estamos dispostos a isso? Então, quando nós vamos melhorando, superando os modelos inferiores, os modelos repetitivos que muitas vezes adotamos e vamos caminhando para um modelo maior, então isso vai mudando a paisagem interna do indivíduo, né? Vai fazendo a pessoa superar o pessimismo, a subestima, a imagem equivocada de si mesmo, distorcida, uma imagem, por exemplo, de não ter importância. Ora, quando nós vemos Jesus com toda essa perfeição, com todas essas possibilidades, sabendo que nós podemos chegar lá, então isso gera dentro do indivíduo uma automotivação muito grande, né? Dele se mobilizar, dele enfrentar estas coisas que estão acontecendo, porque o enfrentamento faz com que ele desenvolva as suas capacidades, que ele supere os seus limites. Então tudo tem uma finalidade, é nós que temos que alcançar, né? Esta finalidade, entender o que está acontecendo. Depois o Hamed diz, o verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. Ou seja, de sermos nós mesmos. Então, olha só, você não é o papel social que você tem. O papel de empregador, o papel de sofredor, o papel de vítima, o papel de marido, de mulher. Este é um papel que está acrescentando em sua personalidade conhecimentos. Mas você é uma centelha divina e isso é motivo para alegria, para contentamento, para começar a desfrutar das coisas boas que já estão acontecendo na sua vida. Então, os seus familiares, a sua saúde, os livros que você lê, os passeios, tudo isso tem que ser aproveitado, tem que ser extraído dessas experiências, boas experiências para você se sentir bem. Espero que essa leitura tenha servido para suas reflexões. Nos encontramos no próximo programa e se você quiser se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode ligar no 0800 12 18 38. Desse modo você vai ajudar outras pessoas a acessarem toda a programação que você está vendo agora e que pode ajudar outras pessoas também. Até o próximo encontro.